Como surgiram os escritores? Olá, minha gente! Em continuidade à série que começou com as origens da escrita, passou pelas origens dos suportes da escrita e pela história da literatura, seguindo os principais períodos literários, chegamos a uma pergunta instigante: como e quando surgiram os escritores? E as escritoras? Pois eles estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da escrita e da própria civilização. Então, lhe trago hoje um presentaço, uma visão panorâmica de como escritores e escritoras surgiram ao longo da história. Para saber mais além, consulte as fontes bibliográficas ao final do programa e também nas descrições do vídeo. Para escarafuncharmos a origem dos escritores, precisamos voltar às origens da escrita. Cerca de 3.500 a.C., já apresentado aqui neste canal. Veja o link nas descrições. A história dos escritores começou quando a humanidade desenvolveu a escrita. Então, por volta de 3.500 a.C. As primeiras formas de escrita apareceram na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, com os sumérios usando a escrita cuneiforme para registrar transações comerciais e leis. Ao mesmo tempo, os egípcios desenvolviam os hieróglifos. Assim, podemos afirmar que os primeiros escritores eram, na verdade, escribas, treinados para registrar informações em tabuletas de argila ou papiros, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Com o tempo, os escribas começaram a escrever não apenas sobre transações e eventos, mas também sobre temas religiosos, mitológicos e históricos. No Egito e na Mesopotâmia, eles registraram mitos e histórias, como este aqui, o Poema de Gilgamesh, ou a Epopeia de Gilgamesh. Esse é considerado um dos primeiros textos literários da humanidade. Os escribas desempenhavam um papel importante na sociedade, pois eram responsáveis por transmitir conhecimento e registrar a cultura e as tradições. Nota importante: ser escriba era um papel de altíssimo prestígio social, e apenas uma parte seleta da população tinha acesso à educação necessária para aprender a ler e a escrever. O processo da formação de um escriba envolvia anos e anos de treinamento intensivo e geralmente era reservado para homens de classes mais altas ou aqueles ligados à elite ou ao governo. Também acontecia de a posição de escriba ser passada de pai para filho, especialmente nas sociedades egípcia e mesopotâmica. Mulheres também podiam ser escribas, mas isso era muitíssimo raro. Perseguindo o curso da história, chegamos à Grécia e à Roma antiga, ali já cerca de 800 a.C. a 500 depois de Cristo. Na Grécia, surge o conceito do escritor como um criador de obras literárias e filosóficas. Autores como Homero, com Ilíada e Odisseia, se destacaram. Nessa época, os escritores começaram a ser reconhecidos por sua criatividade e habilidades narrativas. Em Roma, figuras como Virgílio, Horácio e Ovídio se tornaram importantes autores de poesia e filosofia. Foi nessa época que o ato de escrever começou a ser visto como uma arte e uma forma de expressão individual. Chegamos agora na Idade Média, 500 a 1500 depois de Cristo. Muitos dos escritores eram monges que escreviam textos religiosos ou traduziam obras clássicas. Os mosteiros eram os centros de produção literária e as histórias muitas vezes tinham um caráter espiritual ou moral. Com o tempo, surgiram também escritores que compunham epopeias e crônicas
sobre reis, cavaleiros e acontecimentos históricos. Um exemplo famoso é o ciclo arturiano, com histórias sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Chegamos no Renascimento. O Renascimento de 1300 a cerca de 1600 foi um período de florescimento literário na Europa, com escritores como Dante Alighieri e William Shakespeare ganhando destaque. Esse foi um momento em que os escritores começaram a ganhar independência e liberdade criativa, explorando temas seculares, a natureza humana e questões sociais. E aí vem a invenção da prensa de tipos móveis, de Gutenberg, em 1450, na Europa. Nós já falamos aqui que os chineses já haviam inventado essa parafernália há muito tempo antes. Mas na Europa, em 1450, por volta disso, a invenção da prensa foi crucial, pois permitiu que os escritores disseminassem suas obras para um público muito mais amplo. Com o desenvolvimento do mercado editorial e a expansão da educação, a partir do século XVI, os escritores começaram a se estabelecer como uma profissão. No século XVIII, com o Iluminismo, a figura do autor, que produz textos literários, filosóficos e políticos, passou a ser reconhecida socialmente. E aqui nós já temos autores como Voltaire, Rousseau e a Jane Austen. E começam a ser valorizados por suas reflexões sobre a sociedade e sobre a condição humana. Chegamos no século XIX. Então, este século XIX viu o surgimento do escritor como uma profissão mais consolidada. Autores como Charles Dickens, Victor Hugo, Fyodor Dostoiévski e Machado de Assis se tornaram celebridades literárias com suas obras discutindo questões sociais, políticas e filosóficas. No século XX, escritores passaram a abordar uma variedade ainda maior de temas, incluindo questões psicológicas, políticas e existenciais. Movimentos como o modernismo e o realismo expandiram as possibilidades de experimentação e inovação na escrita. E aí chegamos no século XXI. Com o advento da internet e das plataformas digitais, o ato de escrever e publicar se tornou mais acessível. Hoje, qualquer pessoa pode se tornar escritor, publicar em blogs, redes sociais ou até de forma independente em plataformas de autopublicação. Escritores contemporâneos têm a oportunidade de alcançar audiências globais de maneira mais rápida, o que expandiu o conceito de quem pode ser escritor. Inclusive blogueiros, jornalistas digitais, romancistas autopublicados e escritores de fanfics. Portanto, minha gente, o surgimento dos escritores está profundamente ligado ao desenvolvimento da escrita e da própria civilização. Ao longo dos séculos, a função do escritor passou de um mero registrador de informações para um criador artístico, filosófico e literário. Hoje, o papel do escritor é mais amplo e acessível do que nunca, refletindo as mudanças tecnológicas e sociais. Agora, espera um pouco. É claro que você percebeu que esta história é machista. À exceção da inglesa Jane Austen, entre os séculos 17 e 18, as fontes que consultei só trouxeram homens no surgimento dos primeiros escritores. Mas isso aqui não fica assim, não. Eu reservei o próximo episódio para conhecermos as primeiras mulheres escritoras da história universal e brasileira. Um capítulo só delas. E não são poucas, você vai ver. E enquanto isso, chega aqui pertinho, mais pertinho, me fala e escreve aqui nos comentários o que você não sabia ainda sobre os primeiros escritores e como surgiram. E me conta o que mais lhe surpreendeu. Escreve aqui. E obrigado por assistir até aqui. Se gostou, dê aquele joinha. Compartilhe nos seus grupos. Se ainda não é inscrito, por favor, eu rogo, o faça. Só assim posso continuar lhe abastecendo gratuitamente de cultura e de conhecimentos relevantes. Conheça as minhas obras e as minhas palestras
no website simondemiranda.com.br e o meu perfil no Instagram, Simão de Miranda. E enquanto isso, e sempre, minha gente, sigamos de que jeito? Esperançando.